Olá pessoal, meu nome é Walter Brito, sou engenheiro civil, empreendedor e apaixonado por tecnologias. No Inova Day de hoje, vou trazer um tema bem interessante para vocês e vamos falar sobre processos inteligentes. Como ter controle sem engessar a sua empresa. O pilar dessa aula de hoje é processos e o foco é eficiência com autonomia. Esse tema, pessoal, é um tema que eu particularmente eu gosto bastante e eu aplico em todo o grupo VMB. E, por exemplo, recentemente eu comecei a aprender a tocar piano. Então, quando você vai tocar piano, a gente tem aí as partituras, você tem o tempo certo. Então, tem vários processos que nós precisamos aprender para tocar um piano. E numa orquestra, você pode ter várias pessoas com talento, gente extremamente talentosa, mas se elas estiverem tocando em ritmos diferentes, qual vai ser o resultado? É ruído. E numa obra, nós também temos a mesma coisa. Você pode ter várias pessoas extremamente talentosas, todo mundo que entende muito bem o que faz, só que se você não tiver uma harmonia, você não tiver um passo a passo do que deve ser feito, você não vai conseguir performar no mais alto nível. Por isso que processo é extremamente importante e nessa aula eu vou mostrar para vocês a grande vantagem de trabalhar com processos muito bem definidos. A ideia central é que você consiga controlar com leveza. Quando a gente fala de controle, a gente pode até trazer para o nosso relacionamento. Às vezes você tem uma pessoa, um parceiro que é muito controlador ou muito controladora. Então esse nome não é legal. Mas às vezes as pessoas só confundem o que é controle. Vou mostrar para vocês aqui. Eu tenho dois pontos. Controle versus microgestão, que eu vou mostrar para vocês qual é a diferença. O controle não é ruim, microgestão sim. E eu vou falar para vocês qual o caminho para a gente ter um bom processo. Primeiro deles, controle versus microgestão. Se você entende, eu até coloquei aqui entre aspas, que ter controle significa monitorar tudo o tempo inteiro, isso não é controle, isso é microgestão. O microgestão, pessoal, assim como um relacionamento, ele acaba sufocando a equipe. Ele gera desconfiança. O tempo inteiro a pessoa ligando para saber, já foi entregue, já foi feito, quem vai deixar o material? O tempo inteiro gerando uma pressão. Tem gente que gosta disso, Só que isso acaba, às vezes, desgastando a equipe. Qual outro jeito de fazer isso? É de você ter controle. Controle significa deixar claro o que se espera, como será acompanhado e qual o padrão aceitável de entrega. Então, primeiro passo, o que eu espero receber? Como que eu vou acompanhar essa entrega e o que para mim é um padrão aceitável de entrega. Então, isso é você ter controle. Se você trabalhar dessa forma, você vai conseguir ter mais segurança, a sua equipe vai ter uma autonomia e menos necessidade de supervisão direta. Pessoal, quem quer fazer algo mal feito ou errado, vai fazer, por mais controle que você tenha dentro da sua empresa. Então, o que a gente pode fazer? Você estrutura processos, treina essas pessoas para que elas possam repetir esse processo da melhor forma possível e você dá espaço para essa pessoa se desenvolver. Assim você realmente consegue criar uma empresa escalável e no final eu vou falar sobre escalabilidade de empresas. E aí você pode perguntar assim, tá, mas o que é um bom processo? Um bom processo, ele mostra o caminho, Ele mostra o caminho que você deve seguir, mas ele não prende quem executa. E a gente pode trazer aqui roteiros visuais. Então, um processo nada mais é do que um roteiro visual com pontos de controle bem definidos e que você tenha uma liberdade entre eles. Então, quando você entende que um processo é um roteiro visual, ele deixa de ser algo rígido, certo? Ele é uma ferramenta para te ajudar a repetir processos. Por exemplo, você pode ter dentro da sua empresa como que eu faço, por exemplo, as formas da sapata. A gente tem o PBQPH, tem a ISO, mas às vezes quando eu leio, eu parto para ler, eu vejo que muitas empresas criam os processos muito bem descritos, mas na prática é outro formato. Tem empresas que quando aproxima a data de o auditor vir conferir, eles até tinha uma obra que o pessoal chamava lá, a moça, era Bruna FVS. Tem várias Brunas no mundo, mas ela era caracterizada como Bruna FVS, porque ela ficava preenchendo as fichas de verificação de serviço. Depois que os serviços estavam concluídos, ela vinha com um monte de papelada preenchendo arbitrariamente. Isso não é uma gestão por processo. Até os processos estão muito mal desenhados. Você pode sim criar uns processos de uma forma clara, onde um simples estagiário consiga entender de fato como deve ser executada a obra, até um engenheiro para ele conferir se a equipe está executando seguindo o protocolo.
Dessa forma, a gente consegue escalar a qualidade de uma obra para outra. Porque às vezes você tem frente de obras dentro do mesmo estado, às vezes você tem estados diferentes, países diferentes, e a forma da gente garantir uma qualidade é criando processos, né? Aqui diz assim, olha, um mau processo trava tudo. Essa não é a nossa intenção, não é travar o andamento da obra, e sim desbloquear o andamento da obra. Um bom processo, ele define o que precisa ser feito, quando, por quem, de uma forma bem clara. Se você tem mais de uma pessoa vinculada a um processo, provavelmente, se der errado alguma coisa, você não vai saber quem foi o culpado. Então, é sempre bom que você tenha um responsável só por cada etapa. Então, processos que aceleram não engessam. Essa é a nossa filosofia. Está gostando desse vídeo? Então, vou esperar um pouquinho só para você se inscrever. Já se inscreveu? Vamos voltar para o nosso vídeo. Nesse segundo bloco, eu quero trazer para vocês a essência de você criar uma cultura dentro da empresa. Nós temos aqui rituais semanais, eu uso isso dentro da VMB e dentro dos meus clientes, e a cultura de processo é uma cultura de crescimento, né? Então, primeiro, rituais semanais. Eu, dentro da VMB Engenharia, por exemplo, toda segunda-feira eu tenho alinhamento com os meus coordenadores, que são as pessoas que estão lidando diretamente com as equipes. Então, aqui é o momento que eu consigo fazer vários alinhamentos. Eu também tenho clientes que dia de segunda eu acompanho, nós fazemos essas reuniões onde eu tenho um check-in ou rotinas bem estruturadas e a gente apresenta os resultados da semana anterior. A gente tem obras nossas que às vezes você gasta 2, 3 milhões por semana, né? É muito dinheiro. Então a gente precisa ter um controle semanal, porque numa quinzena já foi 6 milhões, no mês já foi 12 milhões. Eu não posso simplesmente fazer uma reunião uma vez por mês. Então, dependendo aí do tipo de negócio, você precisa trazer dados de uma forma semanal. A ideia é que você consiga ter um alinhamento, foco e tomada de decisões rápidas. Eu trouxe aqui alguns exemplos. A gente tem aqui o check-in de obra com o modelo 3D. Então, assim, eu posso ver o que eu previ fazer no meu cronograma na semana passada, o que foi que eu fiz. Então, você consegue colocar faixas de cores, que fica bem visual, certo? Eu posso usar o Kanban da própria semana. Então eu vejo o que eu previ fazer na semana, o que eu consegui finalizar, o que está em andamento ainda e que esteja atrasado. Eu consigo fazer isso olhando o próprio Kanban. E a gente também tem o ritual estratégico de portfólio. Então, por exemplo, uma vez por mês, nós olhamos todo o portfólio de obras do cliente e a gente analisa quais são as obras que estão mais alinhadas com os objetivos daquele cliente. Isso é bem legal. Então, é uma forma de você saber se todos os projetos estão alinhados com as diretrizes que você estabeleceu no ano, porque tem empresas que fazem planejamento estratégico visando 5 anos, né? Mas aí você tem as metas do ano e você precisa saber se esses projetos ou obras estão alinhadas aí com o seu portfólio, né? Por último, pessoal, a cultura de processo é uma cultura de crescimento. Hoje, com as febres das startups, todo mundo fala assim, todo mundo quer ter um negócio que escale, né? Mas nem todos os negócios são escaláveis e escalabilidade não quer dizer que seja rentável também. Por exemplo, tem gente que tem um restaurante com 30 anos de existência e esse restaurante ele trabalha com um público extremamente seleto, fatura muito e é extremamente rentável. Mas aquele restaurante, aquele modelo lá não é escalável. Eu tenho modelos de franquia, onde as pessoas conseguiram criar processos. O McDonald's é um grande exemplo disso. Você estruturou os processos e você consegue replicar esse modelo em vários lugares. Então, essa é a essência de você usar processo, de você poder replicar aquele sucesso em vários outros locais. A partir do momento que você faz isso, o seu negócio começa a criar novas proporções. Você consegue garantir a qualidade independente do espaço físico do local. Então, empresas que crescem de forma consistente não dependem de pessoas geniais improvisando. Antigamente a gente tinha muito isso. Você contratava uma pessoa genial e essa pessoa ia resolver todos os pontos daquela obra. Só que na próxima obra você precisa também de outra pessoa genial. E hoje não está muito fácil você encontrar pessoas geniais, digamos assim. Você precisa trabalhar pessoas normais, com processos bem definidos, e, pelo meu histórico, pessoas normais, com processos bem definidos, conseguem resultados melhores do que pessoas geniais no improviso. Então, esse é o fundamento.
E para a gente fechar aqui, tudo que se repete deve ser documentado, visualizado e melhorado continuamente. Esse é o propósito dentro do grupo VMB, dentro das ferramentas como a SmartMe que a gente utiliza. Tudo que nós fazemos tem como característica essa frase bem aqui. Vou repetir. Tudo que se repete deve ser documentado, visualizado e melhorado continuamente. Olha, eu espero que você tenha gostado desse episódio. O nosso próximo tema é pensar com tecnologia. Um salto mental que toda empresa precisa dar. Se você gostou desse episódio, curta aqui embaixo, compartilhe com os seus amigos e aguardo você no próximo vídeo. Até breve.